A graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 4, verso 27 até o verso 42. Diz assim a palavra do bom Deus. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes, pelo que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: vive dentro da vontade de Deus quem faz a sua obra. Nas últimas 2 mensagens, neste mesmo capítulo 4 de João, falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Falamos na primeira mensagem que, entregando a vida a Cristo, o ser humano encontra uma fonte inesgotável de satisfação. E na segunda mensagem falamos que será reconhecido como um adorador verdadeiro quem se render plenamente a Cristo. Nessa mensagem vamos continuar meditando sobre as consequências, os frutos do encontro de Jesus com esta mulher. Jesus poderia ter passado por outro caminho para agradar aos judeus, mas a razão para Jesus ter escolhido passar pela Samaria em direção à Galileia não era por outro motivo que não fosse de transformar a vida daquela mulher, dar-lhe a água da vida. Jesus sabia o que tinha a fazer, e isso estava muito claro na sua missão: levar aquela mulher à perspectiva da adoração verdadeira, à conversão, à mudança de direção na sua vida. Seus discípulos foram à cidade providenciar alimentos, enquanto ele ficou conversando com aquela mulher à beira do poço. Conforme o texto nos diz, quando eles retornaram da cidade, ficaram admirados de que Jesus estava conversando com a mulher. Os sábios da época diziam o seguinte: aquele que se demora conversando com uma mulher traz um mal sobre si, desvia-se das palavras da lei e herda o Geena. Geena era um vale dos filhos de Enom, onde jogavam o lixo da cidade.
muito pior que o lixão de Mauá. Consequentemente, por colocarem fogo ali, sempre havia o mau cheiro. E chamas, o que se tornou figura do destino eterno das almas condenadas. Um fogo que não se finda. Esses sábios da época estavam alertando a não conversarem com a mulher em público. A interpretação que eles faziam da lei não permitia nem a conversa com a própria mãe ou irmã em público. Os discípulos ficaram admirados ao ver Jesus conversando com aquela mulher, mas não disseram nada. Devem ter estranhado, sim, mas não perguntaram e não fizeram nenhum comentário. Afinal de contas, ele era o Mestre, o Messias, o Senhor Jesus. A mulher, diante da chegada dos discípulos, talvez constrangida por ser vista falando com Jesus, deixa a sua jarra ali com eles, parte para a cidade e, ao chegar lá, logo começa a compartilhar com as pessoas e a fazer uma pergunta: será, porventura, ele o Cristo? Jesus passou por Samaria para conversar com aquela mulher, porque tinha um propósito para a sua vida. Ele veio a este mundo para fazer a vontade de seu Pai. Ele não vivia para simplesmente fazer o que ele bem entendia da sua vida. As pessoas às vezes pensam que por serem filhos de alguém que tem autoridade ou por serem alguém importante, pode fazer de tudo e ser até isentos das penas da lei. Temos visto muito isso nesses tempos de pandemia. Pessoas humilhando outros, dizendo que tem tal profissão, tal cargo, e por causa disso acham que podem violar a lei da quarentena. O interessante na vida do Senhor Jesus, como Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, que ele não humilha as pessoas, ele não faz tudo o que ele quer. Ele sabia que estava nessa vida para fazer algo que fazia parte do projeto de Deus e envolvia a sua vida de obediência. Qual será o objetivo da vida dessas pobres pessoas? Humilhar, achar que são superiores, que são melhores que trabalhadores comuns? Será que eles têm propósito de vida que ecoará na eternidade? Jesus, na condição de Filho de Deus, não reivindicou o direito de fazer o que bem entendesse da sua vida. Estava consciente de que tinha uma obra específica a cumprir. Jesus teve uma conduta de servo e do Filho de Deus que veio aqui neste mundo para salvar os perdidos. Talvez essas pessoas que estão humilhando outros achem que não precisam de salvação, que são boas o suficiente para salvarem a si mesmas. A atitude de Jesus deve levar cada um de nós a nos questionarmos se na condição de servo e de filho de Deus que somos, se estamos fazendo como o Senhor Jesus. Diante disso, queremos meditar sobre duas atitudes que Jesus e a mulher samaritana tiveram e que devemos ter também. Vamos falar sobre duas atitudes que devemos ter como servos de Deus. A primeira atitude que devemos ter está no verso 31 até o 33, vai falar sobre o comprometimento com a obra de Deus. Primeiramente, vamos nos atentar para a atitude de Jesus. Vemos que ele tinha profundo interesse nos negócios do Pai. Como diz o texto, sua comida era fazer a vontade do Pai. Embora ele estivesse cansado e faminto, em primeiro lugar estava a vontade do seu Pai, que ele preparou uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com aquela mulher.
Mesmo depois que ela foi embora, ele ficou sem comer, e seus discípulos o exortaram a que comesse. A comida tornou-se tão secundária que eles o questionaram: será que alguém lhe trouxe comida, mestre? A fome se torna secundária quando existe uma outra comida, algo superior, melhor, que contagia o coração. O que percebemos nessas palavras é que quando Jesus pensava no que tinha para fazer aqui neste mundo, em cumprir a vontade de Deus, isso fazia com que até as suas necessidades mais básicas se tornassem secundárias. Certamente, essa atitude nos leva a uma reflexão sobre as nossas prioridades. Será que diante de uma oportunidade de comer uma pizza quentinha que alguém acabou de levar, de entregar na sua casa, e uma outra oportunidade de evangelizar alguém à porta no mesmo instante, você opta por despedir essa pessoa para comer a pizza ou prioriza o testemunho de Cristo para ela? Essa atitude de Jesus nos remete a pensarmos nas nossas prioridades, no foco principal das nossas vidas. Jesus não somente é interessado pelas pessoas, mas também é comprometido com o plano do Pai. No verso 34, ele diz: mais importante do que comer é fazer o que eu tenho para fazer. Jesus sabia que deveria encontrar com aquela mulher em Samaria e conversar com o povo de lá. Ele fez o que veio para fazer. O que podemos aprender com o Senhor Jesus é sermos responsáveis naquilo que temos a fazer. O seu pensamento deve passar a ser: eu posso não comer, mas vou cumprir com a responsabilidade que me cabe. Jesus se mostra interessado e comprometido com a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Mas qual era essa missão? Em Mateus 28, um texto muito conhecido de todos nós, o verso 19 e verso 20, o próprio Senhor Jesus, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão de Jesus era proclamar as boas novas do Evangelho. Ele se ascendeu aos céus e deixou essa tarefa para os seus discípulos, para a igreja, para nós. Todo crente em Jesus tem esta missão, esta responsabilidade, esta obrigação, este privilégio de testemunhar do seu amor. É justamente esta a segunda atitude que veremos agora, que está no verso 39 até o verso 42. É proclamarmos a Cristo. Essa mulher, que era samaritana, vivia às margens da sociedade. Ela volta à cidade para anunciar aos homens o que Jesus havia falado e oferecido a ela. Ela então lança uma pergunta a estes homens: será porventura ele o Cristo esperado por nós, samaritanos? Jesus já havia dito a ela que ele era aquele que tinha o balde, de onde pingava a água. Pelas Escrituras, isso indicava quem ele era para os samaritanos, o Messias esperado por eles. Ele também afirmou que ele era aquele que viria para ensinar-lhes todas as coisas. Jesus expôs a ela todo o seu evangelho e que a salvação estava concentrada na pessoa do Messias. No verso 41, lemos que por causa das suas palavras muitos creram nele. E no 42, estes homens afirmaram: sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
João não descreve tudo o que aconteceu nestas conversas, mas tudo indica que, pela afirmação desses ouvintes que se converteram, que ele lhes revelou mais do que está escrito no Evangelho. Provavelmente, ele lhes falou sobre toda a sua obra e o que haveria de fazer pelo mundo, no mundo, que seria julgado, que seria condenado à morte na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Jesus ansiava pela proclamação do Evangelho. E foi por isso que ele desviou o seu caminho para ali, para falar do Evangelho com aquela mulher. Depois da mulher contar sobre Jesus, o povo de Samaria vai ao encontro dele, e isso o entusiasma a ponto de esquecer da sua fome, porque o seu alvo é torná-los participantes do seu Evangelho. Sua sede, sua fome, seu cansaço, isso tudo é secundário, porque Jesus tem em vista pessoas como nós. Ele está olhando para este povo com o peso do pecado e não consegue deixar isso em segundo plano. Ele está vendo pessoas que já estão condenadas ao inferno e pensa: eu preciso anunciar o Evangelho para eles crerem em mim, só assim eles poderão se salvar. Veja o verso de número 35. Jesus nos chama a atenção de que há tanto o semeador quanto o ceifeiro. E ele chega a falar que aqueles seus discípulos ali estavam ceifando ou colhendo onde um outro semeou. Possivelmente ele estava dizendo que antes deles passaram por ali João Batista, que havia plantado a semente e que agora eles estavam colhendo. Há momentos em que nós somos meros semeadores, mas não podemos desanimar por ainda não estarmos vendo a colheita, ou até por não sabermos se teremos resultados de conversão. Talvez nunca vejamos esse fruto, somente no céu saberemos. Alguém planta e outro colhe. Isso não quer dizer que veremos o resultado da nossa obra, porque a obra é de Deus e somos partes deste processo na obra dele. Portanto, nada deve nos fazer desanimar. Deus tem dado o privilégio e a responsabilidade de que sejamos testemunhas às pessoas à nossa volta, e as Escrituras dizem: a minha palavra não voltará vazia. Não somos responsáveis pelo resultado, mas somos responsáveis por fazermos parte deste processo em compartilhar de Jesus às outras pessoas. Essa mulher samaritana compreendeu isso, queridos, e ao sair da presença de Jesus ali, ao lado daquele poço, ela foi até a cidade e disse a todos que haviam conhecido um homem que falou tudo sobre a sua vida. Temos a responsabilidade de falar sobre o Messias que encontramos. Temos partes nesse processo de salvação das pessoas. O saber quando essa salvação vai acontecer não nos cabe. Nesse verso 35, Jesus diz: não dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa? O que eles pensavam na época sobre a colheita era o seguinte: quando eu concluir o meu plantio, ou seja, daqui a alguns meses, vou começar a colher. Porém, Jesus está dizendo que os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Embora tenha acabado de compartilhar com aquela mulher, os samaritanos estavam vindo da cidade e, nesse caso, a colheita estava sendo rápida. Jesus está animado com o fato de levar o Evangelho a outras pessoas. Mal ele havia jogado a semente da mensagem e as pessoas estavam indo em busca dele. Alguns aceitam o Evangelho prontamente.
Outros necessitam tempo para pensar. Pode levar anos desde o ouvir a mensagem até ser tomada a decisão. O tempo pertence ao Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O privilégio é nosso de estar compartilhando com as pessoas à nossa volta. Não podemos nos calar, queridos, pois a obra de Deus tem que ser cumprida. Em primeira epístola de Paulo a Timóteo 2:3 e também o verso 4, nós lemos o que Paulo diz ali, escreve que o desejo de Deus é a salvação de todos os homens. Quais vão ser salvos? Não sabemos. Alguém poderia perguntar, mas pastor, e se ninguém quiser ouvir? Eu diria para você que esse problema não é nosso, é um problema de Deus. Cabe a nós compartilharmos com quem quer nos relacionarmos ou com quem nos relacionamos no nosso dia a dia. No início, eu citei a grande ideia dizendo que vive dentro da vontade de Deus quem faz a sua obra. Vive porque tem foco no reino de Deus. É alguém comprometido com a expansão do reino. Tem interesse em apressar a vinda do reino. É alguém que proclama como um estilo de vida a mensagem das boas novas, que somente Cristo salva da perdição eterna. Porque é obediente à ordem dada pelo Senhor Jesus. Talvez você esteja curioso quanto ao que Jesus disse àquela mulher e ao povo de Samaria. Tudo indica que ele contou tudo que eles precisavam saber para se converterem, que é o mesmo que devemos nós contar para as pessoas hoje em dia. Que ele seria posto no madeiro, e naquele madeiro ele seria julgado e receberia a punição pelos pecados de cada um, que seria condenado no seu lugar. Ele estava dizendo que através da sua morte, qualquer um, até mesmo aquela mulher samaritana marginalizada, excluída, poderia ser salva. Não há mérito pessoal na salvação, porque Deus nos presenteia com essa salvação de graça. Para quem já provou dessa água da vida que Jesus oferece, o comprometimento e a proclamação devem fazer parte do seu viver como um estilo de vida para alcançar as pessoas que ainda não conhecem o seu Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, a água da vida, aquele que dá vida em abundância, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que liberta das garras do inimigo e dá o presente da vida eterna. Viva dentro da vontade de Deus. Amém.